Bom dia! Nesse primeiro vídeo da matéria de Química Geral, eu fiquei com o assunto cinética química. Então, eu vou explicar sobre a velocidade das reações e quais são os fatores que podem alterar ela. Bem, como eu tinha falado, a área da química que vai estudar a velocidade das reações e os fatores que podem influenciar elas é chamada de cinética química. E essa área vai ser de grande importância para a indústria, já que podemos pesquisar como acelerar algumas reações e como diminuir a rapidez de outras. Aqui na imagem nós temos uma equação química que vai ser a representação de uma reação, onde nós temos um conjunto de reagentes que aí ocorre a reação e vai gerar produtos, um ou mais produtos. Aqui, o que vai determinar a rapidez de uma reação é o tempo que os reagentes são consumidos para formar os produtos. Desse modo, a velocidade de uma reação pode ser representada tanto pelo consumo de um reagente quanto pela formação de um produto. Antes de acontecer uma reação química, temos a quantidade máxima de reagentes e nenhum produto. Quando um dos reagentes é totalmente consumido, formam-se os produtos e a reação termina, que é o que está explicado aqui nessa imagem. Nós temos o reagente em verde e os produtos, o produto nesse caso, em laranja. No início da reação, nós temos a quantidade máxima de reagente e nenhum produto. Com o passar do tempo, quando os reagentes vão sendo consumidos, a quantidade de produto vai aumentando, até que chega ao contrário, nós temos a quantidade máxima de reagentes e nós temos a quantidade máxima de produto e nenhum reagente. Aqui nós também temos a fórmula da velocidade média, que é a variação da quantidade de um reagente ou produto, o símbolozinho aqui, 2 colchetes, significa a variação da quantidade. Aí você escolhe se você vai querer calcular a variação dos reagentes ou dos produtos. Dividido sobre o intervalo de tempo. Aqui nós temos, com o passar do tempo, vai aumentando a quantidade de reagente, aumentando a quantidade de produto, diminuindo a quantidade de reagente, até que todo o frasco só existe produto no frasco. Aqui, as unidades nesse cálculo da velocidade média, as unidades usadas no cálculo para expressar as substâncias produzidas ou consumidas podem ser em concentração, dada em mol por litro, a quantidade de matéria, dada em mol, e a variação da temperatura para gases, dada em pressão, atm. Já a variação do tempo, pode ser dada em segundos. Aqui nós temos a representação no SI. Segundos, minutos ou horas. Quando calculamos a velocidade média, queremos saber a velocidade em que um reagente foi consumido ou a velocidade que um produto foi formado. E geralmente, esse símbolo aqui vai, como já disse, vai representar a concentração e ela geralmente é dada em mol por litros. E também nessa questão da concentração, quando os valores são negativos, eles indicam um consumo da substância. E para valores positivos, eles vão indicar que a substância está surgindo. Ou seja, quando você usa os reagentes, normalmente você usa valores negativos, porque eles vão ser consumidos. E quando você usa a concentração do produto, os valores costumam ser positivos, porque
eles estão sendo formados. Em relação à velocidade, é, ela, as reações podem ser rápidas, que ocorrem instantaneamente, com duração de microsegundos, e um dos exemplos é a queima do gás de cozinha. Podem ser também moderadas, levam alguns minutos ou horas para serem finalizadas, e um dos exemplos é a queima do papel. E também podemos ter reações lentas, que podem durar séculos, porque os reagentes combinam-se lentamente. E um dos exemplos é a formação do petróleo. Agora, os fatores que podem alterar a velocidade das reações. E alguns listados aqui são a concentração dos reagentes, a superfície de contato, a pressão, a temperatura e a presença de catalisadores. A concentração de reagentes. As reações tendem a ser mais rápidas se a concentração de um ou mais dos reagentes é aumentada, pois quando a concentração dos reagentes aumenta, a frequência de choque entre as moléculas também aumenta, acelerando a reação, que é o que temos aqui. Uma menor concentração de reagentes, vão ocorrer poucas colisões entre as moléculas. Então, a reação vai ser mais lenta. Quando nós aumentamos a concentração, vão ocorrer mais colisões. Então, a reação vai ficar mais rápida. Porque quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. A superfície de contato. Ela é a área de um dos reagentes que fica exposta aos demais reagentes. Logo, um aumento da superfície de contato aumenta a velocidade da reação. Ou seja, aqui, um exemplo é quando dissolvemos um comprimido de sorrisal triturado e ele se dissolve mais rapidamente do que se estivesse inteiro. Isso acontece porque aumentamos a superfície de contato que reage com a água. Aqui, o comprimido inteiro tem uma menor superfície de contato, então a reação é mais lenta. Quando o comprimido está triturado, tem uma maior superfície de contato e a reação é mais rápida. A pressão. Essa condição afeta apenas reações com gases. Quando aumentamos a pressão, o espaço entre as moléculas diminui, fazendo com que tenham mais colisões, aumentando a velocidade da reação. Aqui temos menos pressão, então vão ocorrer menos choques. No segundo, com maior pressão, vão ocorrer mais choques. A temperatura. A temperatura é uma medida de energia cinética que corresponde ao grau de agitação das partículas. Quando a temperatura é alta, as moléculas estão mais agitadas, o que implica em maior número de choques efetivos, aumentando a velocidade da reação. E no nosso dia a dia, nós podemos observar esse fator quando estamos cozinhando e aumentamos a chama do fogão para que o alimento atinja o grau de cozimento mais rápido. E quando queremos diminuir a velocidade de uma reação de decomposição também, outro exemplo, nós abaixamos a temperatura colocando ele na geladeira. Aqui nós temos um gráfico que aqui esta parte é a energia mínima necessária para a reação. E a fração maior de moléculas reage à temperatura mais elevada. Tem mais energia quando a temperatura é mais elevada. E, por último, a presença de catalisadores. Os catalisadores vão ser substâncias que aceleram a reação sem serem consumidos. Eles permitem que a reação tome um caminho que exige menor energia de ativação, fazendo com que a reação se processe mais rapidamente.
Aqui nós temos a reação sem catalisador. A energia de ativação dela é mais elevada do que a energia de ativação presente em uma reação com catalisador. E também é importante lembrar que o catalisador acelera a reação, mas não aumenta o rendimento dela. Ou seja, ele vai produzir a mesma quantidade de produto, mas em um período de tempo menor. Também é importante lembrar que as enzimas são os catalisadores biológicos. Então, essa foi a minha explicação. Eu vou deixar um videozinho curto no final, que é só um grande resumo e animado, então acho que vai ser mais didático. Então é isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Stig Guy. Eu sou um professor de Química formado pela Universidade Beta, e nos próximos minutos vou falar sobre cinética química. É um assunto simples, que se refere à velocidade das reações, mas para ficar ainda mais fácil, vamos dividir em 5 partes: pressão, concentração, temperatura, área de contato e presença de um catalisador. Esses 5 elementos são capazes de acelerar a velocidade de uma reação, ou seja, torná-las mais rápidas. Vamos começar pela pressão. Pressão é a razão entre a força e a área, ou seja, fazer força sobre uma determinada área. O aumento da pressão ocorre a diminuição do volume, ocasionando um aumento na concentração dos reagentes. As moléculas se chocam mais, aumentando o número de colisões e, portanto, aumentando a velocidade das reações. Vamos dar um exemplo. Em um local com baixa pressão ambiente, um sistema fechado com alta pressão interna terá reações mais rápidas que um sistema aberto. Agora, vamos falar do segundo elemento, concentração, que está relacionada à quantidade de soluto e dissolvente de uma substância. Se aumentarmos a concentração do reagente, aumentamos também o número de moléculas que reagirão, facilitando as colisões eficazes entre essas tais moléculas, que provocará, por sua vez, um aumento na velocidade da reação. Por exemplo, em uma garrafa com 1 litro de cerveja, são adicionadas 300 gramas de um soluto qualquer, enquanto em uma lata com 500 ml de cerveja é adicionada a mesma quantidade de soluto, garantindo maior concentração à lata, o que fará com que as reações nela ocorridas sejam muito mais rápidas. Agora, vamos para o terceiro elemento, a temperatura. A temperatura está ligada à agitação das moléculas. Quanto maior for a temperatura, maior será a energia cinética das moléculas, facilitando a existência de colisões eficazes. Com isso, a reação se torna mais rápida. Por exemplo, há 2 canecas com água, uma fria e outra quente. Ao adicionarmos chá às 2 canecas, perceberemos que a caneca com água fria demorará mais tempo para finalizar a reação que a caneca com água quente. O quarto elemento é a área de contato. Quanto maior for a área de contato, maior será o número de moléculas reagindo. Com isso, maior será o número de colisões eficazes. Como resultado disso, teremos um aumento na velocidade da reação. Um bom exemplo disso é a carne, que é digerida mais facilmente quando mastigada que quando inteira. E o último elemento é o catalisador. Catalisadores não participam efetivamente das reações químicas, mas diminuem sua energia de ativação, acelerando-as. As enzimas são bons exemplos de catalisadores naturais, acelerando reações bioquímicas sem sofrer nenhum tipo de alteração no final de cada processo. Com isso, chegamos ao final da apresentação. Foi um prazer inenarrável. Até mais, meus caros.